Quem poderia imaginar que um simples discurso estudantil mudaria o destino de um país inteiro? No Nepal, uma adolescente de apenas 16 anos se tornou a voz de uma geração cansada de corrupção e injustiça. Avishkar Raut, até então apenas um aluno dedicado e líder de turma numa escola secundária, subiu ao palco para fazer o que parecia ser apenas mais uma fala escolar. Mas as suas palavras atravessaram os muros da sala de aula, ecoaram pela internet e incendiaram corações. Seu grito de Jai Nepal se transformou num chamado coletivo que arrastou multidões para as ruas e virou símbolo de uma revolução surpreendente. Estudante na Holy Bell English Secondary School, em Japa, Nepal, Avishkar tornou-se símbolo da resistência e esperança em seu país. Tudo começou em março de 2025, quando seu discurso inflamado contra a corrupção dos políticos nepaleses viralizou nas redes sociais. O que parecia apenas uma fala escolar logo ultrapassou as telas e ganhou as ruas, transformando o adolescente em líder de uma mobilização que sacudiu as estruturas do poder. Com palavras firmes, Avishkar convocou a juventude nepalesa a lutar pelo futuro da nação, mergulhada em miséria, corrupção e desemprego. Seu chamado coletivo encontrou um eco que reverberou ao máximo neste mês de setembro. Milhares de jovens inconformados saíram às ruas e, em pouco tempo, a mobilização se espalhou da capital ao país inteiro. As manifestações, marcadas por confrontos violentos e, infelizmente, até mortes, chegaram ao auge quando a pressão popular forçou a renúncia do então primeiro-ministro K.P. Sharma Oli, um verdadeiro ponto de virada na história recente do Nepal. Avishkar foi visto à frente das multidões, microfone em mãos, cercado por jovens que repetiam palavras de ordem e clamavam por justiça. Para muitos, aquele estudante já não era apenas um adolescente, era a voz de uma geração. Seu discurso, justificado pela indignação diante da corrupção absurda vista nos gabinetes nepaleses, foi a fagulha que incendiou o país. Em seus discursos ao longo dos protestos, ele clamou para que não se vendesse a nação, para que o legado de seus ancestrais não fosse apagado, e conclamou os estudantes a se tornarem a força por trás das grandes manifestações vistas nos últimos dias, se espalhando principalmente pelas redes sociais após a tentativa fracassada do governo de censurar a internet do país. Hoje, vemos que as manifestações já alcançaram grandes resultados e continuam a se espalhar pelo país, revolucionando a estrutura política e encerrando anos de corrupção desenfreada. E quais, então, são os motivos dessa grande revolta? Vamos entender. A onda de violência sem precedentes que ronda o Nepal e que deixou pelo menos 25 mortos e mais de 100 feridos em poucos dias, começou com protestos em massa contra a corrupção e contra o bloqueio das redes sociais imposto pelo governo. O bloqueio serviu como estopim para a escalada dos protestos, marcando o início da tomada das ruas pelo povo. Imagens que circularam na internet mostram a capital, Katmandu, tomada por sirenes, fogo e fumaça, assim como a multidão enfurecida com seus governantes. A violência se espalhou não apenas pela capital, mas também por outras regiões do país, com uma escalada de ataques a residências oficiais e símbolos do poder político. Naquele mesmo período, em 10 de setembro, a casa do ex-primeiro-ministro Janalat Kanal foi alvo de um incêndio furioso e, segundo um porta-voz local, a sua esposa teria perdido a vida carbonizada no ataque. O fogo também atingiu a residência privada do então primeiro-ministro Kajga Prasad Oli, além de prédios governamentais como o Parlamento, o Gabinete da Presidência e até mesmo a sede do Supremo Tribunal. Os distúrbios não param por aí. O ex-primeiro-ministro Sher Bahadur Deuba e sua esposa, a ministra das Relações Exteriores Arzu Rana Deuba,
foram brutalmente agredidos dentro da própria casa. Diante do colapso da segurança, os ministros precisaram ser retirados às pressas de suas residências em helicópteros do exército e levados para um quartel militar. Esses episódios caóticos, motivados pela raiva da população contra os seus governantes corruptos, forçaram a renúncia de Ollie, confirmando que os protestos liderados pela juventude haviam se transformado numa verdadeira convulsão nacional. A faísca que incendiou o país. É importante entendermos que o que começou como um protesto contra a censura digital rapidamente se transformou em algo muito maior, e o bloqueio das redes sociais foi apenas o estopim que trouxe à tona uma revolta acumulada há anos. Jovens que foram às ruas para defender sua liberdade online acabaram dando voz a uma indignação muito mais profunda contra uma corrupção, desigualdade e uma elite política que parecia governar apenas em benefício próprio. Mesmo após o governo recuar da medida, suspendendo a proibição, as manifestações não cessaram. Pelo contrário, ganharam força. Nas ruas, os gritos "acabem com a corrupção" ecoavam mais alto do que qualquer apelo pelo retorno das plataformas, revelando que a verdadeira luta estava apenas começando. Por que as redes sociais foram bloqueadas? Segundo informações da mídia internacional, o governo do Nepal decidiu bloquear diversas plataformas de redes sociais porque as empresas se recusaram a se registrar de acordo com a lei nepalesa, que exige que plataformas estrangeiras estabeleçam representação local e designem um diretor de compliance, ou seja, um administrador local. Apenas algumas, como TikTok e Viber, atenderam a essas exigências até então, e outras, como as gigantes Google, Meta e X, se recusaram a ceder às regras locais. Após essa recusa, as redes foram bloqueadas, sob a justificativa de que era necessário garantir responsabilidade e coibir abusos online, como a propagação de notícias falsas, discurso de ódio e fraudes digitais. Ao mesmo tempo, Ollie insistiu que a liberdade de expressão seria respeitada, desde que as plataformas fossem responsáveis e bem administradas. Apesar da suspensão do bloqueio e do toque de recolher decretado pelo governo, os protestos não cessaram. Nas ruas de Katmandu, manifestantes saíram em massa e atacaram prédios públicos e residências de líderes políticos, incendiando edifícios como o parlamento e casa de ministros, como já dissemos. Não havia mais como conter a população e a revolta só aumentou. A queda do premier e a busca por estabilidade. Com os protestos ganhando força e se espalhando pelo país, o primeiro-ministro Khadga Prasad Oli anunciou sua renúncia, afirmando que a decisão visava abrir caminho para novos passos em direção a uma solução política. O presidente do Nepal, Ramchandra Poudel, aceitou a renúncia e fez um apelo à população para que se iniciasse um diálogo pacífico, evitando uma nova escalada da violência. Enquanto isso, Ollie permanece dentro de um governo interino sob a primeira-ministra Sushila Karki, até que uma nova administração possa ser formada. Ollie, que também chefiava o Partido Comunista Nepalês, iniciou no ano passado seu quarto mandato como primeiro-ministro, após o seu partido formar uma coalizão com o Congresso Nepalês de centro-esquerda. A renúncia marcou um ponto de virada, encerrando momentaneamente a turbulência política, mas deixando claro que o país precisava urgentemente de soluções duradouras para atender às demandas da população. Novo governo interino assume com promessas de mudança. Em seu primeiro discurso público desde a posse, a primeira-ministra interina do Nepal, Sushila Karki, assumiu um compromisso firme: combater a corrupção, gerar empregos e elevar o padrão de vida da população. As suas palavras buscavam responder às demandas que impulsionaram a onda de protestos liderada pela juventude da geração Z, que ainda estava insatisfeita com todas as decisões tomadas pelo governo. Os protestos, porém,
continuaram não sendo totalmente pacíficos e até agora os danos estimados estão na casa de US$ 1,5 bilhão, segundo o Ministério da Energia, Infraestrutura Física, Transporte e Desenvolvimento Urbano. A repressão contou com o uso de força letal por parte da polícia e do exército, resultando em pelo menos 72 mortos e mais de 2.100 feridos até o momento. E as perguntas que ficam são: será que a mudança de governo será bem recebida? Ou os protestos continuarão até que o Nepal seja completamente transformado pela juventude indignada com os anos de descaso e corrupção? Esse clamor contra a injustiça e corrupção que produz tanta desigualdade e sofrimento tem se espalhado pelo planeta? Deixe nos comentários o que você acha do tema e de toda essa movimentação. Muito obrigado pela sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.